Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, que Deus te abençoe já no início desta terça-feira, dia 26 de janeiro. 26 de janeiro. Damos sequência à nossa carta apostólica sobre o ano de São José com um coração de pai. Ontem nós vimos José como o pai na obediência. Hoje, José como pai no acolhimento. Aquele que acolhe o Senhor, aquele que acolhe Deus em suas palavras. Então, pai no acolhimento. José não coloca condições prévias para receber e acolher Maria. E muito pelo contrário. Quando a recebe, não se julga superior, não se julga como se estivesse fazendo um favor a Maria, Nossa Senhora, de jeito maneira. E nem tenta subordiná-la às suas vontades. Aceita Maria a toda condição, sem muita compreensão, é bem verdade, mas acredita no que Deus está fazendo na obra de Deus. Então ele é pai no acolhimento. José é uma figura do homem respeitoso, delicado, acolhedor, que decide pela honra da mulher. No mundo assim tão dilacerado pela violência, e principalmente a violência contra a mulher, José deve ser fonte de inspiração para todos os homens, para todos os homens. Não simplesmente vendo uma mulher como objeto que no tempo de São José era muito mais forte do que hoje, e realmente as mulheres eram objetos, hoje ainda de uma maneira velada, mas não tanto quanto na época, mas ainda nos falta muitos passos que precisamos dar, e José decide simplesmente amá-la, protegê-la e recebê-la. Pela honra, se decide pela honra e a dignidade e a vida de Nossa Senhora. Tem o discernimento, tem a mente iluminada por Deus. Meus queridos, meus irmãos e irmãs, nós muitas vezes, na nossa vida, acontecem coisas que nós não entendemos. O seu significado, nós não entendemos. A nossa primeira reação é a desilusão, é a revolta, é a vontade de desistir. A figura de São José nos ensina que nem sempre os nossos raciocínios nos levam ou nos trazem a clareza que precisamos. Mas quando nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, pela sabedoria divina, então nós podemos olhar para São José e ver que a nossa caminhada não é tanto um caminho que se explica, por respostas prontas, mas um caminho de acolhida. Nós vamos acolhendo, nós vamos com o tempo buscando entendimento e vendo, realmente fiz a melhor escolha. Assim foi o caminho de São José. A vida espiritual de São José nos ensina isso, porque a vida dele não é tanto um caminho que se explica, explicável, mas é um caminho que se acolhe, o caminho de Deus. Nós podemos olhar para São José e dizer, era um homem passivo. Hoje nós teríamos vários outros adjetivos não tão bonitos, a gente diria hoje. Mas São José não é um homem assim passivo no sentido, que tudo pode acontecer. Não. O seu protagonismo é forte, é corajoso, é grandioso. O acolhimento que ele tem de Maria, o acolhimento que ele tem de Jesus Cristo, só pode ser dom da fortaleza que vem do Espírito Santo. É dom de Deus pelo Espírito Santo. Ele não é um homem fraco no sentido que os outros resolvem as coisas. Não, ele é um homem de fé, guiado pela luz do Divino Espírito Santo. O que Deus disse a São José
Não temas, filho de Davi, não temas. José, filho de Davi, não tenha medo. Ele também repete para nós hoje: não tenha medo de escolher o caminho do Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Meus queridos, longe de nós pensar que crer significa encontrar soluções fáceis e consoladoras. A fé que Cristo nos ensinou é a fé que nós vemos em São José. São José não procura atalhos, não procura facilidades, mas enfrenta de olhos abertos aquilo que lhe acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso. Nos falta isso. Pessoas, homens e mulheres, de grandeza de alma, de espírito. Nos falta assumir a nossa vida e sermos responsáveis por aquilo que escolhemos, pelas nossas decisões. Então, ao olharmos para São José, pai no acolhimento, pai que acolhe Maria, acolhe Jesus, que nós também possamos receber os outros, sem exclusão, sem querer que seja como nós queremos, mas simplesmente amando, sendo referência para a vida deles. Amanhã, meus queridos, vamos ver como São José é pai com coragem criativa. Coragem criativa. Nós vamos para o evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 10, os versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Meus queridos, celebramos hoje na igreja os santos Timóteo e Tito. Eram discípulos de São Paulo e, junto com Paulo, anunciavam o Evangelho, anunciavam o Senhor por toda parte. E o Evangelho de Lucas, Jesus passa chamando as pessoas. Esse é um convite que se dirige a todos nós. Eu e você, que somos batizados, devemos levar sempre a boa nova da esperança, da alegria, do acolhimento, como vimos na carta de São José, com o coração de pai, daquele que acolhe o Senhor Jesus e leva este mesmo acolhimento às pessoas. O primeiro acolhimento que se deve dar é em nós mesmos, aqui dentro de nós, porque nos acolhendo a nossa história, a nossa vida, nós vamos acolher o outro e anunciar Jesus com mais liberdade, com mais verdade e com mais clareza. Deus te abençoe nesta terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.